Eu vou passar de cara para o Cruzeiro para a gente já aproveitar mais aqui a presença do Hugão, que falou até do Atlético, mas agora a gente vai entrar, Hugão, no bloco especial aqui, falando do Cruzeiro, dessa derrota do Cruzeiro para o Vasco, por 1-0 no Maracanã. Foi um jogo em que o Cruzeiro teve muitos erros de passe, escolheu muito mal algumas jogadas ofensivas, desperdiçou muitas muitas oportunidades de empatar e até teria oportunidades para virar o jogo, porque no segundo tempo o Vasco mudou sua postura. Mas eu queria uma análise sua dessa derrota depois de 9 vitórias seguidas do Cruzeiro. O Cruzeiro não fez um jogo ruim, não. O Cruzeiro fez um jogo pau a pau com o Vasco, né? Pesou o fato do Vasco ter sido efetivo na chance que teve, e aí pesou muito a qualidade do Nenê para fazer aquele cruzamento. Mas eu queria uma análise sua dessa derrota do Cruzeiro depois de 8 vitórias seguidas na Série B e 9 vitórias na temporada, incluindo aquela sobre o Remo na Copa do Brasil. Que impressão te deixou o time nesse jogo em que o Maracanã estava lotado? Foi um jogo de muita pressão sobre os jogadores, né? Jogadores jovens que tem o Cruzeiro, tem jogadores experientes, mas tem jogadores não acostumados com esse ambiente desfavorável, né? Que é um estádio lotado. Eu queria saber a sua impressão sobre esse jogo do Cruzeiro, em que o Cruzeiro perdeu essa invencibilidade. Cara, assim, se pudesse ganhar todos os jogos, obviamente eu gostaria, né? Mas uma hora ou outra ia chegar o momento em que você ia encontrar um adversário que ia tirar essa sequência do Cruzeiro, né? E eu conversando em off com alguns amigos, eu falava assim, dá para vir com uma vitória, né, com um resultado positivo do Maracanã. Mas se não vier, não é o fim do mundo, de jeito nenhum. Por quê? Porque o time do Paulo Pezzolano é um time muito consistente, é um time muito coeso. É um time com um padrão de jogo muito definido, com a cara do seu treinador. Sabe, o Pezzolano, digamos que ele é a cereja do bolo desse elenco do Cruzeiro. Quando começa a se formar o elenco do Cruzeiro, eu começo a pensar, não sei, aí vem Luvanor, né, o Edu do Brusque, foi bem no Brusque, mas será que com a camisa do Cruzeiro vai conseguir entregar o resultado? O Zé Ivaldo, que o Atlético Paranaense não queria, o Jajá, que foi emprestado para o CRB. O elenco sem certezas. Né? Eu tava muito assim. E aí o Paulo Pezzolano, no primeiro jogo dele com o Cruzeiro, eu já comecei a observar que ele tem certeza da filosofia de trabalho dele. Ele tem isso, ele tem essa certeza de que vai dar certo o trabalho dele. Isso é muito bom porque o jogador comprou a ideia. Salvo isso também, uma gestão eficiente, né, gente? Com uma gestão eficiente as coisas funcionam, né? Fazer o básico. Você faz o básico ali da administração dá e a pra coisa gastar funciona. bem menos, né? E conseguir um time muito competitivo. Então, especificamente sobre o jogo do Vasco, eu não acho que o Cruzeiro tenha oscilado tanto nessa partida. Eu acho que é absolutamente normal, vários erros de passes, quando o jogo é muito igual entre as duas equipes. Tem jogo que é ruim, tem jogo tipo assim, que os times erram, não conseguem arrumar uma triangulação. Mas tem jogo que é bom, mas por que errou muitos passes? O jogo foi intenso. Teve, né? teve muita interceptação dos dois Mas times. eu acho que o jogo teve uma cara, por exemplo, se você via o Cruzeiro de 2020, 2021, era um time lento, né? Hoje você vê uma intensidade e o jogo foi intenso dos dois lados do Maracanã. Então, eu até vi o Cruzeiro, erro, né? até vi o Cruzeiro às vezes diminuindo um pouco também o clima da partida, porque às vezes o Vasco queria crescer no jogo, empurrado, né? E aí o Cruzeiro fazia assim, vamos esfriar um pouco o jogo, e não esfriava fazendo cera, esfriava com toque de bola. O Zé Ivaldo dominava bem o jogo, inclusive muito torcedor criticando o Zé Ivaldo por ter tentado dar aquela caneta e na sequência acontece o gol do Vasco. Não acho que é culpa do jogador. Eu acho que ele fez. Na escolinha de futebol você aprende que o lugar de driblar é na frente. Jogou deslocado também, né? É ali. Ele não é zagueiro pela esquerda e estava ali cumprindo uma função acima dele. Também tem isso. Não? Mas ele não coloca a culpa nele, não. Fez uma baita de uma partida. O Zé Ivaldo e o Oliveira foram dois zagueiraços no jogo. Cobriram, inclusive, o menino, né, o Giovani Jesus, cobriram ele muito bem, que é o jogador que tem sido mais usado nessa quando falta alguém ali do Oliveira, do Zé Ivaldo ou do Brock, o Giovani Jesus é a primeira opção. O Pedrão ainda vai ganhar mais sequência agora. Mas eu vi um jogo bom. Então não tem por que você, de repente, fazer uma caça às bruxas. Escrevi isso nas minhas redes sociais. Sem caça às bruxas. Sem essa de, o Edu não jogou bem porque estava enfrentando o time do coração. Mas o Zé Ivaldo errou aquela bola. O Canezinho tem que mandar embora o Canezinho. Não, o Canezinho é um bom jogador. Tem jogado bem pelo Cruzeiro.
né? O jogador tem seus dias bons, seus dias ruins. Viu o Edu tentando, sim, mas é um jogo onde a marcação fica mais forte, né? Fica o aprendizado para uma próxima partida com uma equipe que tenha uma qualidade parecida. Eu acho que duas equipes muito parecidas em termos de qualidade, né? Então fica o aprendizado para isso. Ah, mas estava jogando com o Vasco estava jogando sem treinador e não sei o que e tal. Mas tem todo o clima também que envolve uma partida dessa no Maracanã, né? A importância que tinha do jogo para o Vasco, né? O Cruzeiro já está consolidado ali na primeira colocação no momento. Espero que mantenha, né? Tem um adversário agora, a Ponte Preta, que não vem bem na competição, saiu agora do Z4 ali, mas acho que foi um jogo muito bom de se assistir, principalmente porque o Cruzeiro não perdeu a sua identidade e a sua característica. Não foi pro abafa, não foi pro chutão, não ficou naquele desespero. É aquilo que a gente falou aqui sobre o Atlético, né? Que o Cruzeiro tem a sua identidade nesse momento, né? E não vai deixar de ter identidade mesmo em condição desfavorável. Thiago, você que acompanha tanto o Cruzeiro, a gente fala assim, o elenco do Cruzeiro, tecnicamente, até o Gão falava, né? As peças individualmente, você vai ver que não existem grandes jogadores, não sobra técnica. A cereja do bolo, eu diria, além do Pesolano, é o conjunto, né? E não vai sobrar técnica numa Série B com um elenco dessa qualidade, né? Quando existe um choque de dois times bons, grandes, que estão brigando pela parte de cima da tabela, qualquer vacilo, a diferença vai ser muito pequena a favor de um ou outro, né? Eu acho que é isso que acabou fazendo um pouquinho de diferença para o Vasco no Maracanã. Que análise que você faz também dessa partida e desse tropeço depois de uma sequência tão positiva? Uhum. Concordo com muito do que o Hugão disse, mas eu tenho duas observações específicas. A primeira é de que eu acho que o Cruzeiro sentiu muita falta, mais do que imaginou que sentiria, do Eduardo Brock. Também. Eu acho que é um jogador que melhorou muito a saída. Ele até disse que nos anos anteriores, na temporada passada que esteve pelo Cruzeiro, ele jogou machucado, enfim, sentindo dores. Essa temporada ele faz uma temporada muito regular, é o capitão do time, tem jogado muito bem. O Cruzeiro sentiu falta dele tanto na construção, desde o início, quanto na proteção também. Gosto do Zé Ivaldo, mas acho que o Zé Ivaldo fez talvez uma das suas piores partidas pelo Cruzeiro, mas porque jogou deslocado pela esquerda, embora já tenha jogado algumas vezes pelo Atlético Paranaense, não achei que ele foi tão bem. E também uma outra observação que eu não gosto quando o Pesolano monta o Cruzeiro sem dois pontas para dar profundidade. Eu acho que o Canezin, especialmente antes da lesão, fez bons jogos pelo Cruzeiro, mas ele jogando ao lado de Neto Moura e William Oliveira, eu sinto ele um pouco perdido dentro de campo. Acho que ele joga melhor ali como segundo volante. Então, acho que o Cruzeiro necessita, para fazer uma transição ofensiva rápida, necessita desses dois pontas. E aí a gente pode falar sobre o Jajá. É um jogador que foi muito importante contra o Operário, foi muito importante contra o Criciúma, assistências importantes, gols importantes, mas acho também que é um jogador que precisa ser um pouco mais objetivo. Acho que inclusive o Pesolano já falou sobre isso, mas acho que ele sempre dá um passe a mais e num jogo como esse de ontem, acho que faltou um pouco esse acabamento melhor das jogadas. Acho que foi por aí esse jogo do Cruzeiro. Acho que fez um primeiro tempo muito competitivo, embora tenha sofrido gol, foi um primeiro tempo muito competitivo, e no segundo o Vasco tentou administrar o resultado e o Cruzeiro impôs sua filosofia de jogo, seu modelo, foi pra cima e aí perdeu muitos gols, né? Não foi nada efetivo, o Vasco teve menos chances, mas foi efetivo, fez e achei um resultado justo. Agora, a gente fala sobre as derrotas. Eu acho que se tem um jogo que o Cruzeiro poderia perder, entre aspas, claro que vai perder outros de forma inesperada, contra o Vasco no Maracanã com 60 mil pessoas, um dos maiores times da Série B. Então não tem absolutamente nada de anormal na derrota, e o Cruzeiro tem que parar com esse negócio de caça às bruxas. A gente já vê a torcida do Cruzeiro pedindo cabeça de jogador por causa de uma derrota, não vai ganhar sempre, precisa ter essa, enfim, né? Queria muito, viu? Imagina, ganhar tudo até o fim. Mas é aquela coisa do sarrafo. Garantiu né? acesso na 22ª rodada, 25ª rodada. Maravilhoso. O próprio Cruzeiro, né, criou uma expectativa, Keren, de um aproveitamento muito alto, né? E agora o torcedor do Cruzeiro olha a tabela e vê o Bahia 3 pontos atrás, que também tem tido boa regularidade, né? O Vasco com 24 pontos, 4 pontos atrás. A gente percebe que esses times estão nivelando a Série B por cima. Então, e os times vão oscilar, né? Nenhum deles tem elencos de Série A, fartura. O Grêmio, que tem o elenco mais caro da Série B, ele está em 5º, né? Então, assim, o Cruzeiro criou uma expectativa nesse período, eu acho, nessa série invicta,
e de 9 vitórias na temporada, 8 na Série B, de que vai abrir... Que vai ser fácil. Que vai ser fácil. Né? Que vai, mas eu acho que não vai ser fácil a esse ponto, porque os outros times também estão na briga, né? E essa ponta, essa briga pela liderança vai ficar cada vez mais apertada daqui para frente. Queria que você analisasse também o que você puder da partida, mas esse cenário, né, que agora começa a apertar um pouquinho, né, mas porque os times que estão no G4, eles vão se degladiar ali e a margem de erro deles vai ser pequena. Eu acho que tem duas coisas. A primeira é o torcedor ver o que já foi falado aqui. O time não jogou mal. Foi muito circunstancial. Aquele gol do Vasco, a forma como o gol foi construída, a forma como o jogador do Vasco chega muito rapidamente por trás da defesa do Cruzeiro. Então, assim, a gente tem que... Não foi que o Cruzeiro jogou mal e entregou o jogo para o Vasco. Foi um jogo super disputado, um jogo muito intenso, muita mudança assim, de controle do jogo. Então, se o time tivesse jogado mal, se tivesse levado o gol e desestruturado taticamente, aí eu acho que acenderia um alerta. Mas talvez essas 9 vitórias consecutivas, elas devolveram ao torcedor do Cruzeiro aquela confiança que o time, que ele tinha no time, pela camisa, pela história do Cruzeiro, e deu essa perspectiva de que agora vai atropelar todo mundo. E é o Vasco no Maracanã, se for o Grêmio lá em Porto Alegre. E a Série B, ela mostra, não só a Série B, eu acho que qualquer competição, mas a Série B especialmente, e o fato do Cruzeiro estar pela 3ª temporada da Série B já deu para ter essa visão. Vai ter jogo que você acha que vai ser muito fácil lá no Nordeste e não vai ser. Então, o torcedor precisa dessa maturidade, se é que a gente pode dizer assim, que o torcedor é muita paixão. De saber que você tem que analisar, o time está jogando bem? Tá, o time está jogando bem. O Cruzeiro não desperta desconfiança no torcedor dele. Foi mais uma reação daquela frustração de uma coisa que ele já não estava assim, já tinha voltado a acostumar com a vitória. Aí vem uma derrota. Então, eu acho que não é o caso. São as críticas, igual o Thiago falou, pontuais de coisas que acabaram determinando ali que o Cruzeiro talvez não empatasse ou não virasse o jogo, mas não foi uma partida que acendesse nenhum sinal de alerta. E eu acho que outra coisa que a gente precisa também compreender que essa é a Série B, talvez vai ser a Série B mais disputada dos últimos anos. Então, essa mudança de posição ali no G4, eu acredito que naturalmente vai ser ali mesmo. Bahia, Vasco, Sport, Grêmio, não sei se o Grêmio tem esse estofo para ainda chegar ali e brigar. Então, não imagine que vai ser tão fácil quanto pode se fazer supor, né? Como o torcedor, como talvez lá na Série B de 2020, que foi a primeira, todo mundo imaginava, não, o Cruzeiro vai bater e vai voltar. Só que ali tinha outras circunstâncias de bastidores, de direção, muita coisa que influenciava diretamente no campo. Dessa vez, não. Dessa vez o time está mais arrumado ali no bastidor e está com um time arrumado, com um treinador muito consciente da limitação desse time. Eu acho que isso é muito visível quando a gente olha a disposição do Cruzeiro em campo, a forma como o Pesolano arma o time dele. Eu acho que isso é muito visível, assim, quando ele vê o ponto até onde ele pode exigir do time dele. O que às vezes o torcedor espera é uma jogada individual, que vai definir uma partida, e não vai ser sempre que vai ter um golaço do Edu de vôlei em todo jogo. Né? Aquilo ali enche os olhos. Mas tem os dois lados, e o torcedor tem que estar preparado para os dois lados. Mas uma coisa que Posso a gente pegar percebe... só um pontinho Pode, que a claro. Kelly falou? Vamos observar outro ponto também. Por exemplo, o Cruzeiro enfrentou o Vasco fora de casa. Próximo jogo com o Vasco, não pode perder esses pontos. Tem que jogar em casa no Mineirão, jogar bem no Mineirão. Ganhou pontos importantes contra a Chapecoense fora de casa, que em outras circunstâncias todo mundo falaria. A Chapecoense também está nesse Seria um jogo difícil de voltar com a vitória. E ganhou. Uma lá também, jogo difícil. Entendeu? E agora são Caldeirão. jogos em casa, né? Operário foi fora também. Agora joga em casa, né? O Grêmio foi aqui. O segundo jogo é lá, né? O Bahia foi lá na estreia do Campeonato Brasileiro de Série B e nós perdemos. E agora o jogo é aqui. Então essa nota de corte vai ter que ser muito boa aqui dentro do Mineirão, né? Contra essas equipes que diretamente brigando pelo título, a gente já enfrentou o Bahia lá, enfrentamos o Grêmio aqui, o Vasco foi lá, né? E o Sport vamos enfrentar agora nessa sequência agora, se não me engano, acho que agora é em casa, né? Não é fora. Sport é fora. Não, Sport é em casa. É em casa agora e Venda de depois... ingresso já aberto. Perfeito. Então a gente enfrenta fora. A gente agora tem o Ituano fora, se eu não me engano, né? Ponte Preta, Ituano. Mais Ituano. pra frente por causa do jogo da Copa do Brasil. Exato. Então você tem Ponte Preta, tem Ituano. Ou seja, você enfrenta essa galera ainda, tipo assim, você ainda tem alguma coisa pra se resolver dentro de casa, assim. Então o Cruzeiro leva uma vantagem nesse ponto, assim, porque teve gente que a gente
contaria com pontos assim, um pontinho ou ponto perdido, e o Cruzeiro faturou esse ponto. E diferentemente das últimas temporadas, nessa o Cruzeiro tem aproveitamento perfeito jogando dentro de casa, nas últimas foi uma tragédia jogando dentro de casa, e tem a torcida ao seu lado, diferentemente das duas últimas temporadas em função da Covid, né? Isso certamente E é um são fator 28 pontos, né? Então você tem ainda mais, você tem alguns jogos dentro de casa ainda do segundo turno. Você precisa fazer e regular bem 11 ou 12 partidas para você garantir o acesso, dependendo da nota de corte também desse ponto. Eu acredito que talvez pelo andar da carruagem agora, como matemático assim, 66 pontos, 65, 66 pontos você Vamos garante. contar com matemática aqui na mesa. Mas 65 ou 66 pontos você garante seu acesso. 65, 66 pontos. Né? Isso contando com o quarto colocado. Nos últimos anos... Teve gente que subiu até com 60. 61 a Até 60, 65. O Juventude sobe com 61, se eu não me engano, né? O ano passado foi 62. 62. Mas para garantir mesmo assim, pela pontuação que o Cruzeiro puxou, tá? Que eu tô fazendo. Porque quando você tem o primeiro colocado que arranca, os outros times se veem na obrigação de perseguir. Então você sobe também essas notas. Os caras vão dar mais empenho nesse sentido. Às vezes parece que rola meio com uma preguicinha quando o camarada, tipo assim, o primeiro colocado tem aquelas rodadas, mas não pontuou também. A galera parece que fica uma preguicinha também. Quando você arranca, você obriga a galera a arrancar atrás. Então por isso que eu coloquei essa nota de corte 65, 66 pontos. Com 11 jogos, 12 jogos dentro de casa. A coisa ainda dá pra funcionar bem pro Cruzeiro. Se é que a gente pode pedir ao torcedor alguma coisa, né? Assim, uma outra observação importante é que ele tem que olhar pra traseira do quinto colocado, na minha opinião, assim, porque o Cruzeiro quer ganhar o título, tá, enfim, empolgado pra ganhar o título, mas o mais importante é o acesso. E hoje o Cruzeiro, na pior das hipóteses, você até vai falar sobre isso, mas na pior das hipóteses, o Cruzeiro termina a rodada com 10 pontos de frente do quinto colocado. Então, assim, é uma diferença expressiva mesmo com a derrota. Grêmio e Sport jogam hoje, né? Jogam hoje. Grêmio e Sport jogam hoje. E amanhã já tem jogo do Bahia, terça-feira. O Bahia Também. já abre a próxima rodada, terça. A rodada é toda esparramada ao longo da semana e vai até o domingo. Então, o Bahia, é uma curiosidade, jogando amanhã, ele já pode ser líder e ultrapassar o Cruzeiro. Um saldo, né? E ele pode forçar o Cruzeiro, pressionar o Cruzeiro para o jogo que o Cruzeiro vai ter contra a Ponte Preta. Uma coisa que chama atenção, a diretoria do Cruzeiro, o Pedro Martins até falou, o Cruzeiro optou por fazer um elenco mais enxuto para ter condição de pagar. E essa oscilação eu acho que vai ser normal até pela carência de substitutos à altura. Por exemplo, o Cruzeiro joga com 3 zagueiros. Mas ele só tem um zagueiro, né, Thiago? Reserva, que é o Wagner Leonardo. Assim, essa é uma observação que, sim, teoricamente sim, mas o Pedrão tem sido relacionado para os últimos, 3 jogos, o Pedrão foi relacionado. O Cruzeiro tem o Everton, sim, que mas, é zagueiro titular. Sim, joga até na seleção, mas que tinha muita oportunidade com o Felipe Conceição, não teve ainda. Sim. Então, o que eu digo é assim, os que são utilizados, né? Ele tem 3 zagueiros, mas quando sai um dos zagueiros, e são a base da defesa dele, ele improvisa. Então, isso vai ocorrer também com os jogadores de beirada no ataque, né? Por exemplo, o Jajá está com esse problema no joelho esquerdo. Se não jogar contra a Ponte, não tem um jogador... Tem Vagninho, tem outras opções, mas não jogadores que estão nessa pegada de titularidade, de jogar com a mesma intensidade e com tantos minutos, né? Eu acho que essa até é uma observação que certamente... O cobertor é curto, eu acho que isso vai fazer com que o Cruzeiro em algum momento oscile. Mas mesmo. eu acho que até essa é uma observação que o departamento de futebol do Cruzeiro vai fazer para essa janela pra que janela vem aí, de julho. A janela vem aí no meio do ano e certamente a zaga é um setor em que o Cruzeiro terá de se reforçar, porque realmente as opções são pequenas, a não ser que o Cruzeiro queira passar a usar esses jovens, mas não me parece que é uma estratégia do Pessolano usar... o Pedrão, por exemplo, como titular, enfim, não vejo isso acontecer. E ele não vai desfazer desse esquema que está dando certo, de 3 pelo zagueiros, visto, não, porque ele encontrou o caminho. Ele ali. até improvisou o Nelton Moura quando não tinha Um zagueiro terceiro suficiente e jogou muito bem. Gão, aproveitar aqui como torcedor, se fosse cornetar, o que você gostaria de ver de contratação na janela de julho? Um meia, acho que um meia... Mas você acha que o meia tem um perfil bem pesolano para jogar? Mas tem. Você pesquisa no mercado, você encontra uma galera boa. O meia joga nesse esquema, Gão? Assim, eu não vejo um camisa 10 jogando nesse esquema, você vê? Assim? Joga. Tinha um meia, cara. Deixa eu lembrar, cara, o nome dele. Ele tava no CRB, Diego Torres, do CRB. É um cara que ele volta o tempo todo para buscar jogo, desafoga 3 zagueiros. Tá jogando no... Ele jogou contra o Cruzeiro aí recentemente, tá em algum time da Série B. Ele jogou, assim, lógico que não é ele especificamente que eu tô falando, mas... Tem
vigor físico, né? Assim, Mas não é ele especificamente. Mas o que eu digo é porque, por exemplo, geralmente ele voltava para desafogar um pouco esse sistema dos volantes e também dos 3 zagueiros para ajudar na saída, né? Porque às vezes a coisa aperta. Tá jogando no Novo Horizonte. Porque às vezes a coisa aperta. Às vezes, por exemplo, seu zagueiro não consegue sair, porque o camarada avança um pouquinho o seu ponto ali para prejudicar um pouquinho ele. Vai melhorar um pouco porque a saída do lateral do seu time vai ser melhor? Pode ser. Né? Mas se você fecha uma trinca ali, você precisa de um meia que vai ser esse cara mais rotativo, que vai rodar o meio campo para poder buscar essa posse de bola para poder desafogar seu time. Eu vi o Diego Torres jogando muito assim, eu vi uma galera que joga assim, sabe? Mas é tudo uma condição também desse sistema que o Cruzeiro agora está buscando para poder encontrar jogadores. Deu certo até agora, acredito que na janela de transferência também vai dar. Um zagueiro vai ser bom, acho que um meia vai ser legal também. Outro jogador de beirada mais efetivo que possa fazer gol também, né, para ajudar inclusive o Jajá, porque eu vejo o Jajá como titular, concordo com as críticas, né, com as observações, vamos melhorar, com as observações do Thiago nesse ponto, mas acho que o Cruzeiro do outro lado do campo, até gosto do Leonardo Paes, né, mas acho que o Leonardo Paes é mais pragmático. Né? Precisa de um cara mais ele não é tão que aprofunda. Acho ele eficiente, ele joga de origem mais recuado um pouquinho do que um ponta. Né? Isso, acho ele eficiente. Mas se você encontra um cara que dá profundidade, como já tá dando profundidade no time do Cruzeiro, e encontrando os espaços ali no meio-campo, vai ser ótimo, principalmente pro Edu, né? Até para abrir a marcação, né? O jogo contra o Vasco, acho que ficou muito visível isso, como que ficou embolada aquela entrada da área. E o Edu batia e voltava. Porque os dois times queriam jogar assim. E sempre quando o Cruzeiro construía pelo lado, era a esquerda do Jajá, porque não tinha outro ponto aqui. Ficou um time meio torto. Assim, e na hora que ele saiu, e também vejo uma dificuldade também dos jogadores de confiarem mais no Daniel Júnior. O menino passa, o menino encontra espaço e ele não recebe essa bola. Eu vi no jogo contra o Remo, vi ontem contra o Vasco, vi em outras oportunidades também. Contra o Londrina também vi muito isso. No Mineirão, estava mais perto do campo, consegui ver muito isso. É um garoto que ele é inteligente, sabe? Passou por essa dificuldade nessa renovação, mas é um garoto que se você municia ele, algo interessante pode acontecer. Então dá mais tranquilidade para ele, confiar no trabalho do garoto, colocar a bola no pé dele, deixar ele jogar e apresentar o futebol dele, que ali eu acho que pode de repente surgir aí um cara que vai entregar mais. Eu vejo no Daniel uma dificuldade de posicionamento, assim. Eu senti muito isso no jogo contra o Vasco, assim. Ele entrou, ele ia pro centro o tempo inteiro e o Pessolano teve uma hora que ele deu uma bronca nele porque ele não tava espetando aqui a marcação, apertando. Então assim, ele não é esse ponta, né, de origem, ele é um meia central, né, de origem, ele tá tentando se adaptar ao que o Pessolano pede. E o próximo jogo do Cruzeiro, a gente vai passar a agenda, quinta-feira, feriado, 16 horas no Mineirão, com mais de 55 mil torcedores. Quase não tem mais ingresso. O Ronaldo já confirmou presença, né? Muito torcedor relatando dificuldade, né, para comprar ingresso, começou a dar fila e voltaram alguns ingressos que as pessoas não confirmaram porque a compra. Esse sistema de ingresso, né, que existe hoje online, assim, se tem um ingresso disponível no setor, o setor abre. E aí fica todo o setor disponível. Tem a questão da reserva, muito torcedor faz passa a reserva a ilusão de que tem muita vaga, vaga, mas às vezes são poucas vagas. Aí hoje o Cruzeiro fez uma limpeza assim no sistema, viu todos os ingressos que estavam reservados, mas a compra não estava efetivada, e aí voltou ingresso de vários setores, laranja superior, vermelho superior, e tudo já acabou também. Então, contra a Ponte Preta, o Cruzeiro vai ter o retorno do Brock. E aí, como é que você acha que ele vai compor, Thiago, a formação? Vai ter os 3 zagueiros titulares, mas o que ele vai fazer, na sua opinião? O que é a tendência, pensando no Paes, Giovani, o que ele vai fazer pelo lado direito? Eu acho que a maior dúvida para esse jogo contra a Ponte é o sistema ofensivo, né? O Jajá, possivelmente, não vai ter condição de jogo. Ainda que ele não tenha sofrido uma lesão séria, já passou por exame de imagem, o Cruzeiro deve divulgar algum diagnóstico até amanhã. Ainda que ele não tenha uma lesão séria, é um jogador que já vem de uma sequência muito grande de jogos, então eu acho que naturalmente até poderia ser preservado. E aí o Cruzeiro não tem, como a gente já debateu aqui, um jogador que faz esse 1 contra 1 como o Jajá faz. O Vitor Leque talvez seja um jogador que tenha características um pouco parecidas, mas é um atleta que me parece que saiu dos planos do Pessolano, não foi relacionado para nenhum dos últimos jogos. Acho que desde aquele jogo da Copa do Brasil, dali pra frente, meio que deu uma Eu acho que ele foi relacionado mais uns 2, não entrou, e depois nem relacionado mais foi. Contra o Tum-Tum, né? Tum-Tum, depois daquele jogo, meio que... Exatamente. O Pessolano até chegou a ser perguntado, falou, não, tá nos planos, vamos ver. Então, assim, pode ser um jogador que ganha... Tem uma situação engraçada, que um dia alguém me perguntou assim, e o Vitor Leque? Quem? Que deu branco na hora. Você tá no Atlético Paranaense. Ah, não. Não, esse é outro Vitor. Agora, isso é uma curiosidade. Tem tantos jogadores que estão assim, esquecidos, né? Porque os utilizados são praticamente os mesmos. Ninguém fala mais do Marco Antônio.
Né? Mas é porque eu acho que esses são jogadores, Marco Antônio, Matheus Silva, Mas Vitor até para a zaga, por exemplo, o Everton, quando ele estava disponível antes de ir para a seleção, ele não teve chance. E é um cara pelo sub-20, né? Mas é um cara que surgiu com o Felipe Conceição como titular, em que ele falava maravilhas do Everton. O Cruzeiro chegou a renovar o contrato dele com um salário mas alto. ele não voltou a ter oportunidade com outros treinadores. Sim, então, né? eu sou essa eu vou ter que dar uma batida. Sou um defensor da base indiscutível. Sou muito defensor da base. Mas tem jogador que vem e aí você precisa de um outro ambiente para esse garoto, de repente, dar certo ou não. São vários fatores nesse sentido, né? Eu acho que o Matheus Pereira teve sua oportunidade, grandes oportunidades, acabou não ficando no elenco do Pesolano, que o Pesolano viu que realmente faltava alguma coisa do Matheus Pereira, que espero que ele desenvolva para onde ele foi, mas acho que o Everton, por exemplo, o Matheus Silva, eu acho que até que poderia ter um pouco mais de chance, né, o Matheus Silva, mas Vitor Leque, essa turma, foi uma turma que a gente viu jogando e o torcedor do Cruzeiro não viu absolutamente nada demais. Por exemplo, Paulo, zagueiro, outro jogador que não desabrochou no time titular, teve problema pessoal recentemente, mas... Ele voltou a atuar agora, ele até teve uma lesão, voltou a atuar agora pelo time sub-20. Mas assim, o Cruzeiro tem vários jogadores que esboçaram nesse período de Série B, desde 2020 para cá, que poderiam ser opções, né? E poderiam até render negociações. E o Cruzeiro tem uma escola de zagueiro. E não conseguiu, esses caras não conseguiram se firmar com o Pesolano. Você vê que o Pesolano tem essa característica, né? Ele tem utilizado sempre os mesmos jogadores, ele não tem variado tanto. E aí que eu falo que o cobertor é curto, em algum momento, até julho, até o Cruzeiro se reforçar, eu acho que pode haver alguma oscilação pela limitação de jogadores em determinadas posições. Mas aí, Bruno, só voltando a falar sobre o time, só para não ficar faltando. Aí ele pode construir esse meio campo, que eu particularmente não gosto, com o Neto Moura, com o William Oliveira, Neto Moura, Canezin, e aí botar um Vagninho, por exemplo, ou o Vitor Leque, vamos supor aqui no lugar do Jajá, e aí Edu ou Rafa Silva ali na frente, ou ele pode repetir o que ele fez contra o CRB e jogar com o Edu e o Rafa Silva um pouquinho mais pela beirada. Acredito que seja a melhor opção. Né? E aqui, sobre uma agenda dos rivais do Cruzeiro nesse momento, justamente porque a rodada é muito confusa, né? Por exemplo, hoje a gente vai ter Sport e Grêmio pela 12ª rodada, mas nesta terça a gente já tem o primeiro jogo da 13ª rodada, que é Bahia enfrenta a Chapecoense em Salvador às 19 horas. Se o Bahia ganha esse jogo da Chape, ele já ultrapassa o Cruzeiro. Ele iguala o Cruzeiro em número de vitórias e ele passa o Cruzeiro no saldo de gols. Os dois estão empatados com 9 gols. Você vê que é muito próxima a campanha. Nossa, ainda. É a cara da Chapecoense entregar um jogo desse. Não é entregar, porque os caras vão entregar, não. Na próxima rodada, o Grêmio, que joga hoje pela 12ª, pela 13ª rodada, o Grêmio só joga no sábado. Né? Joga no sábado às 11 em Porto Alegre contra o Sampaio Corrêa. O Vasco também joga no sábado, só que às 16 horas contra o Londrina, no Paraná, o time do Adilson Batista. E o Sport, que joga hoje, mas pela próxima rodada, ele vai fazer o clássico com o Náutico no sábado às 18h30 nos Aflitos. Então ninguém vai ter vida fácil, talvez aí o jogo mais tranquilo seja o do Bahia contra a Chapecoense e o Grêmio em casa contra o Sampaio Corrêa. Só que o Grêmio ainda oscila muito. Talvez o mais tranquilo de todos eles seja exatamente o do Cruzeiro. A gente pensando em teoria. Você olha... Porque o momento da Ponte Preta... 55 mil pessoas, a Ponte Preta em... Né? Você tem Cruzeiro, Bahia, Vasco, Grêmio e Sport. 5 grandes clubes, né? E campeões brasileiros, né? Cruzeiro, Bahia, Sport, Grêmio e Vasco. Os 5. Um desses vai ficar de fora. Aqui eu não passei a pontuação da Ponte Preta, mas a Ponte Preta está ali na tábua da beirada, né? Está uma posição acima da zona de rebaixamento, com 12 pontos, e é o 16º colocado, acima do Náutico, mas está todo mundo embolado ali. Ponte Preta, Náutico, Chapecoense, Guarani com 12 e o Vila Nova Lanterna com 10. Então a Série B ainda é muito aberta e com essa briga muito pontual entre os times que são os favoritos ao acesso. Campinas está numa alegria que só, né? Campinas está numa alegria, gente. O sujo falando do mal lavado. Ninguém pode falar mal de ninguém. Ponte Preta e Guarani. A Ponte Preta está um pouquinho melhor, mas é a porteira da zona. E o Guarani está lá, vice-lanterna da parada. E olha, na última rodada era o Guarani lanterna e a Ponte Preta vice-lanterna.